Olá, boa tarde. Agora são meio-dia, nós estamos iniciando aqui mais um culto no lar, hoje 8 de abril, sejam todos bem-vindos. Me organizar aqui. Você que for chegando, dê um joinha aí se o som está chegando bem. Como é bom estarmos juntos para bendizer o Senhor. Nós estamos tanto ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. O Diego e a Irene já estão aí conosco. Hoje nós vamos falar sobre Judas Tadeu. O Alessandro, seja bem-vindo, Alessandro. Acompanha a nossa live aí, Alessandro. Alessandro é um amigo de longas datas, né? Alessandro Samuel está conosco aí. Que bênção, o pessoal está entrando. Nós vamos iniciar mais um culto no lar todos os dias, de segunda a sábado, meio-dia. Nós estamos juntos aqui, participando de um culto no lar, e eu estou ministrando uma série de reflexões, uma série de mensagens sobre os discípulos de Jesus, tá bom? Então é muito bom ter sua presença aqui conosco. Nós estamos aguardando aí algumas pessoas participarem, entrarem. Nós falaremos hoje sobre Judas Tadeu. Nós já falamos sobre... Lembra, Jéssica? Hein? Lembra quais os discípulos que nós já falamos? Nós já falamos sobre Mateus, Pedro, André, Filipe, Natanael, que é o mesmo que Bartolomeu, Simão. E hoje nós vamos falar sobre Judas Tadeu. Nós estamos aprendendo um pouquinho sobre cada um desses discípulos de Jesus, tá? Se você quiser deixar o seu comentário, o que você está achando dessa série de reflexões, né? Se você quiser deixar algum comentário, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, se de alguma forma tem edificado a sua vida, comente aí, tá joia? Quero dar as boas-vindas então a todos vocês que estão conosco ligados aí. E nós vamos então iniciar nas minhas horas aqui, está dando meio-dia. Eu sei que tem um fuso horário aí para o Dornelas, né? O Porto, eu moro longe. Qual que é o fuso horário aí, Diego? Quantas horas está dando aí? E nós vamos iniciar então, a Rebeca vai estar adorando o Senhor com uma canção. A Carol sempre presente aí, né, Carol? Muita comida, Carol? Muita marmita, muita entrega hoje, Carol? Hoje tá entregando, não tá, Carol? Comida deliciosa lá do Encoberto. Deus te abençoe, Carol. A Lídia também tá entrando. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos adorar o Senhor. Veja, Senhor, se eu
morada em mim, faça 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 morada em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim. Música bonita, né? É sua essa música, Ré? Não é não? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar o Valdir. Valdir, Deus te abençoe, Valdir, lá de Patinga. Tá morando em Patinga, Valdir? Valdir, pastor da Assembleia de Deus. Pensa num missionário, gente boa, um homem de Deus. Deus te abençoe, Valdir, Renata, Fonseca, todos que estão ligadinhos conosco, a Regi. A Regi mora lá em Presidente Kennedy, faz um bolo gostoso, né, Regiane? Não sei se a Regiane está aí conosco, não é verdade? Sejam todos bem-vindos. Bom, a Inês, a Marlene está conectada conosco, a Sara, a Simone, o Wallace, lá de Sumaré. Deus abençoe a vida de vocês. Que bênção. A Suzana não perde um culto, né, Suzana? Hoje nós vamos aprender sobre Judas Tadeu. Todos os dias nós estamos ministrando uma série de reflexões sobre os primeiros discípulos do Senhor. Tem muitos aqui, nós vamos falar, nós começamos pelos 12 apóstolos. E nós vamos compartilhar hoje sobre Judas Tadeu. Nós temos dos 12 primeiros discípulos, nós temos 2 Judas. Temos o Judas Tadeu e amanhã eu vou falar sobre Judas Iscariotes. O Wallace também é teólogo, né, Wallace? Formou. Deus te abençoe, manda um abraço aí. O vovô, que coisa gostosa, né, Wallace? Deve estar todo babão aí, ele, a Simone. Um forte abraço. Hoje, pessoal, eu tenho que falar, né? Que a Vânia, olha, a Vânia respondeu corretamente, Rick. A Vânia, ontem nós tivemos a pergunta foi sobre Filipe, mas acumulou da pergunta de antes de ontem. Eu estou até esquecendo, né? Hoje, quarta-feira, pergunta de segunda-feira. E a Vânia respondeu. A Vânia foi a primeira que enviou a resposta correta. Nós tivemos várias participações, então a Vânia ganhou. Segunda vez que a Vânia responde, então quero dar os parabéns para a Vânia aí. Ganhou a squeeze doada pelo Diego. A Raquel copiou a resposta dela, né, Raquel? A Raquel copiou a resposta dela e mandou para mim, mas aí a Vânia ganhou. Hoje nós temos no final mais uma pergunta. Hoje nós vamos falar sobre Judas Tadeu, ok? Então eu quero convidar você que está com a sua Bíblia aberta, a sua Bíblia em mãos aí. Nós estamos... O Levi está aí também? Deixa eu ver. O Levi. Oh, que legal, gente. A Ariana, nasceu Lucas, né, Ariana? Que bênção. A Ariana está conosco ligadinha aí também. Eles receberam um presente de Deus, né? Veio a chegada do Lucas, do Léo. Olha que bênção. Bom, vamos lá. Vamos então... Nós já chegamos aí a 40 pessoas. Vamos estudar então a palavra de Deus? Vamos juntos? Então, vamos aprender um pouquinho sobre Judas Tadeu, né? Se tem na Bíblia sobre Mateus, sobre Pedro, sobre João, sobre Tomé. Nós temos algumas passagens, só que nós temos alguns discípulos que têm pouquíssima informação. Mas como eu disse ontem,
poucas informações desses homens são suficientes para nos ensinar lições preciosas. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta de Judas. A única referência que tem de Judas Tadeu é de alguma pergunta que ele faz, de alguma participação que ele faz, mas de algo formidável, beleza? Então, Judas, evangelho que escreveu João, capítulo 14, para nós entendermos, né, o que está acontecendo, para a gente ter um discernimento do texto, qual que é o panorama de fundo, qual que é a pintura de fundo, qual que é o contexto aqui. A gente precisa então entender o que está acontecendo. Capítulo 13, Jesus está lavando os pés dos discípulos. No capítulo 13, Jesus está iniciando então uma despedida com os discípulos. Era um momento difícil, era um momento complicado, tanto para os discípulos quanto para Jesus. Era um momento de despedida. Então Jesus está ali com os discípulos, vivendo talvez ali os últimos dias. Como nós estamos aí na semana da Páscoa, eu deixei esses discípulos até mesmo para a gente entender um pouquinho do que passava no coração dos discípulos nesse momento de partida, ok? Então, Jesus está confortando os discípulos e dizendo aos discípulos sobre a missão deles, como seria o fim. Jesus está dando algumas orientações, algumas palavras de esperança no momento difícil, no momento que Jesus passaria pelo Calvário, passaria pela cruz, passaria pelo martírio. Os discípulos teriam aquele sentimento de estarem sozinhos, perdidos, sem rumo, sem direção. Então Jesus está confortando os discípulos. E em João capítulo 14, versículo 22, nesse clima tenso, nesse clima angustiante, nesse clima de despedida, João, no evangelho que escreveu João, capítulo 14, versículo 22, diz assim: disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Eu vou explicar isso. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Senhor, em outras palavras, Senhor, por que o Senhor vai se apresentar, com que razão o Senhor vai se apresentar a nós e não ao mundo? Jesus está dizendo que ele está indo para a casa do Pai, que ele vai fazer morada, e ele está se despedindo. E Judas, o Tadeu, não o Iscariotes, eu vou explicar, ele faz essa pergunta para Jesus: Senhor, com que razão, por que razão o Senhor há de manifestar a nós e não ao mundo? Então, eu quero primeiro trazer algumas informações aqui importantes. Primeira informação: quando nós lemos nos relatos dos evangelhos, aparece pelo menos 3 nomes de Judas. Judas, aparece o nome de Tadeu e aparece o nome de Lebeu, tá? Aparecem esses 3 nomes. E eu vou explicar para você por que na história da igreja cristã eles deram o nome de Judas Tadeu. É exatamente para diferenciar do Judas Iscariotes. É porque na tradição cristã eles poderiam ter dúvida e achar que era apenas um Judas. Então, quando o evangelista João ele faz a citação, ele deixa registrado lá que Judas, não Iscariotes, exatamente para distinguir essas duas pessoas.
Judas, o significado de Judas é uma variação do nome Judá, o nome Judá na Bíblia, né, da tribo de Judá. Então, Judas era um nome muito comum. E Tadeu é uma derivação do nome Judas. Um outro nome que se dá para Judas é o nome de Lebeu. Lebeu é como se fosse um apelido. Lebeu significa filho do coração, do coração. Então, a gente pode, talvez aqui, para você entender, dar uma definição melhor então do que significa Judas Tadeu, Lebeu. É como se Judas fosse o filho do coração, como se Judas fosse o filho da mamãe, em outras palavras, né? Porque Tadeu significa sentimento materno. Então, esse nome Judas era como se fosse o queridinho da mamãe, né? Era um apelido que deram a ele, né? Ele era conhecido assim. E esse foi também discípulo do Senhor Jesus. Judas, a única referência que tem dele, referência familiar, é que ele era filho de Tiago. Então, os evangelistas vão trazer uma identificação de que Judas, o Judas Tadeu, fosse filho de Tiago. Então, nós entendemos aqui algumas informações que temos sobre Judas. Então, Judas aparecem 3 referências de nome: Judas, Lebeu e Tadeu. A tradição definiu esse Judas como Judas Tadeu. Os discípulos deram essa designação, ok? Nós sabemos que ele é filho de Tiago. E sabemos que ele foi um dos discípulos do Senhor Jesus. E esse Judas, Judas Tadeu, ele faz uma pergunta para Jesus. E essa pergunta nos ajuda muito a entender a nossa responsabilidade como igreja. Olha que interessante. Jesus então está se despedindo, um momento difícil, um momento tenso. E ele faz a pergunta para Jesus: Jesus, por que razão o Senhor está se manifestando a nós e não ao mundo? Então, primeiro, eu quero abordar aqui 4 coisas com vocês apenas usando essa pergunta de Judas. Só para você entender. A primeira questão que eu quero abordar com vocês é que quando Judas faz essa pergunta para Jesus, por que o Senhor Jesus está se manifestando a nós e não ao mundo? Judas está querendo entender a missão de Jesus e entender a sua missão como discípulo e como igreja do Senhor Jesus. Porque lá em Mateus, no capítulo 24, 30, Jesus afirma que ele iria se manifestar ao mundo. Mas quando Jesus faz aquela afirmação em Mateus 24, versículo 30, Jesus está dizendo da segunda vinda dele, da segunda presença, quando Jesus de fato seria conhecido por todas as nações. Em Mateus 24, Jesus faz uma referência à segunda vinda, ao retorno de Jesus. Nós precisamos lembrar que Jesus vem como cordeiro e ele é visto não por todos, mas por alguns. Mas a Bíblia fala que ele voltará como leão, leão da tribo de Judá. Ele voltará para buscar toda a igreja. E quando Jesus faz o seu sermão, ele prega o seu sermão falando dos fins dos tempos e que o Filho do Homem há de se manifestar, Judas naquele momento não está entendendo. A gente precisa lembrar que a caminhada de Jesus com os discípulos é uma caminhada progressiva. Jesus está se apresentando e se revelando a eles de forma progressiva. Então, Judas nesse momento, ele faz essa pergunta para Jesus: Jesus, eu não estou entendendo muito bem. O Senhor não falou
que ia se manifestar a toda a humanidade? O Senhor não falou que o Senhor iria se apresentar a toda a humanidade? Por que então, Jesus? O Senhor está nos deixando órfãos e o Senhor está se revelando apenas a nós? Então essa pergunta de Judas foi muito importante para que os discípulos entendessem que a missão não ficava restrita ali e de que o evangelho deveria ser propagado a toda a humanidade. E haveria um dia de Jesus se revelar a toda a humanidade. A Bíblia fala, Teia, que Jesus, todos os olhos o verão, toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Judas queria entender, na cabeça de Judas e na cabeça de muitos discípulos, a gente precisa sempre reforçar isso, que na cabeça de muitos discípulos, Jesus tinha que revolucionar, Jesus tinha que se manifestar com poder e com urgência naquela geração. Eles achavam que Jesus tinha que estabelecer a sua autoridade, o seu poder, e libertar Israel do domínio romano. Então, quando Judas faz essa pergunta, Jesus está explicando para Judas: não, Judas, eu vou me manifestar, mas não é agora, mas primeiro estou manifestando a vocês. Primeiro, então, Jesus, ele esclarece uma dúvida de Judas que está registrada em Mateus 24:30. Então, olha que pergunta que nos ajuda a definir muitas coisas em nossa vida. Segundo, Judas, com essa pergunta que ele faz a Jesus, Judas está querendo entender qual que é a missão dele e a missão da igreja. Qual que é a missão de Judas e qual que é a missão da igreja agora? Judas está dizendo o seguinte: Jesus, por que então o Senhor está respondendo? Por que o Senhor está se manifestando a nós e não ao mundo? É porque os pés de Jesus e as mãos de Jesus seriam a continuidade por meio dos discípulos e da sua igreja. Quando Jesus fala assim: olha, estou manifestando a vocês, se nós lermos aqui na continuidade do versículo, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Eu não a dou, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus está dizendo para Judas: Judas, olha, vocês serão a continuidade dos meus pés aqui, das minhas mãos. Então, os pés apostólicos da igreja, os pés dos discípulos, as mãos, os pés, a vida dos discípulos, seria a continuidade da missão de Jesus aqui na terra. Deus se manifesta ao mundo. Deus se manifesta ao mundo por meio das mãos e dos pés e da vida dos discípulos que continuam aqui. Então Jesus está dizendo para Judas: Judas, lembra do que eu disse a vocês lá atrás, no início, de que vocês seriam sal e que vocês seriam luz dessa terra? Ou seja, eu ainda não vou me manifestar ao mundo enquanto Jesus glorificado, enquanto Deus glorificado, porque eu vou manifestar por meio da igreja, por meio dos discípulos. Então Judas,
ele está com essa pergunta fazendo com que Jesus possa explicar ainda mais qual que era a missão dos discípulos e qual era a missão da igreja. Então, Judas, ele nos ensina com essa pergunta que Jesus deixou para que eu e você pudéssemos continuar fazendo a missão que Jesus continuou. É por isso que Jesus respondeu tão nitidamente, tão claramente: olha, Judas, eu estou me manifestando a vocês, eu estou me revelando a vocês, eu estou me apresentando a vocês porque vocês me amam, vocês estão guardando as minhas palavras e vocês irão ser lembrados pelo Espírito Santo da missão que vocês têm para transmitir a toda a humanidade. Então, a segunda lição que eu aprendo aqui, que com a pergunta de Judas, com a pergunta que Judas fez para Jesus, Jesus falou para Judas: olha, Judas, vocês têm um compromisso. Antes de me revelar à humanidade, antes de me revelar em glória para a humanidade, eu me revelo em vocês e através de vocês. Terceiro, a pergunta de Judas, a pergunta que Judas faz, nos faz entender o amor de Deus. Judas e os discípulos estão com medo. A verdade é essa. Eles estão temerosos, eles estão angustiados. E aí Judas faz a pergunta: Senhor, por que então o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? E aí Jesus fala: olha, Judas, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Aquele que me ama, Deus também ama, porque Deus ama aquele que guarda as palavras. E Jesus fala para Judas a partir dessa pergunta: olha, eu vou enviar o Espírito Consolador. Ou seja, Judas, vocês não estão sozinhos, vocês não estão órfãos, vocês não ficarão órfãos e desamparados. Com aquela pergunta, Judas revela um nível de medo, de dúvida, mas a resposta de Jesus para a pergunta de Judas: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês desamparados. Você sabe por que eu e você, nós podemos ter a convicção de que a nossa fé é uma fé verdadeira? Que Jesus deixou o Espírito Santo para nos convencer, para nos lembrar, para lembrar que eu e você, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Como essa palavra pode trazer paz ao nosso coração. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que alguém erra, toda vez que alguém peca, toda vez que alguém comete algum erro, e o Espírito Santo de Deus convence, é para mostrar para mim e para você que Deus não desistiu de nós. É que ainda que nós somos imperfeitos, ainda que nós estejamos não tão preparados como eu e você nós gostaríamos de estar, Deus, ele não desistiu de mim e de você. Então, Jesus estava dizendo para Judas: Judas, olha, eu sei que você pode se sentir até mesmo incapaz, eu sei que você pode se sentir até mesmo impotente diante de algumas situações, mas eu enviarei o Espírito Santo para que o Espírito Santo faça morada e para que ele possa ajudar vocês no momento de fraqueza. E por último, a pergunta de Judas nos faz ver o quanto nós somos especiais para Deus. Olha como que uma pergunta pode nos ensinar tanto. A pergunta de Judas é: Senhor, por que o Senhor está se manifestando a nós? Por que o Senhor está se revelando a nós? Por que o Senhor está fazendo isso conosco? É como se Judas estivesse falando: Senhor, nós somos tão limitados. O Senhor escolheu 12 homens tão difíceis. E é importante a gente se lembrar que no capítulo anterior, o traidor está sendo denunciado na mesa. Então a pergunta de Judas é assim: Jesus, nós estamos aqui, somos 12, nós estamos com o Senhor aqui, nós vimos milagres, vimos prodígios,
E dentro desses 12, de nós aqui, vai um que vai te trair, vai um que vai te entregar. Todos aqui vamos te negar, porque todos nós aqui vamos, de fato, não vamos ficar com o Senhor até no momento da crucificação. A gente vai aprender isso aqui ainda, que estar com Jesus no momento da crucificação, estar junto com o crucificado, era se tornar um cúmplice dele. Então, Judas está falando: Senhor, nós somos tão limitados, por que o Senhor está querendo se manifestar em nós? E a resposta de Jesus, mais uma vez, revela o amor de Jesus aos discípulos, o quanto os discípulos, ainda com falhos, limitados, eles eram importantes para Jesus. Jesus sabia que eles eram difíceis, Jesus sabia que eles iam negá-lo, Jesus sabia que os discípulos iriam traí-lo, mas mesmo assim, Jesus se revela a eles. Me faz lembrar da passagem em 2 Coríntios, que diz que Jesus, ele resolveu a se manifestar em vasos de barro, para que a excelência da glória e do poder seja dele e não de nós. Ou seja, nós temos a excelência do tesouro, que é Jesus Cristo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É como se Jesus estivesse dizendo para Judas: Judas, eu insisto com você. Judas, eu ainda insisto com você. Eu insisto com vocês. Eu estou aqui dizendo para vocês que eu quero me manifestar por meio de vocês. E vocês farão a divisão da história. Vocês vão impactar. Vocês vão mudar a nação, mudar a lógica desse mundo. Vocês vão ser sal. Ainda que vocês sejam imperfeitos, ainda que vocês sejam cheios de falha, eu quero usar exatamente vocês. Irmão e irmã, se essa resposta de Jesus, se essa pergunta de Judas e a resposta de Jesus não mexe comigo, com você, mesmo pecadores, mesmo limitados, mesmo fracos, eu não sei o que mais pode transformar as nossas vidas. Que você possa se sentir amado por Jesus, que você possa se sentir encorajado por Jesus, ainda que é um homem simples, humilde do ponto de vista daquela época. Jesus tem poder para nos usar. Então eu quero que você entenda que a maior mentira que o diabo pode falar é que você não tem capacidade para ser usado por Jesus. Jesus, ele pegou aqueles 12 homens e fez deles instrumentos nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que a pergunta de Judas, uma pergunta, eu tenho certeza que João, quando ele estava redigindo a carta, eu vou falar isso adiante, em outro dia, quando Judas estava escrevendo a carta, João pensou assim: eu preciso deixar a pergunta de Judas aqui. Eu tenho que deixar registrado a pergunta de Judas aqui, para que Judas pudesse entender. E eu e você, que Deus nos usa, a despeito das nossas fraquezas. Ele quer nos capacitar, Ele quer nos transformar, mesmo imperfeito como somos. Mas quando nós nos colocamos, quando nós guardamos, quando nós permitimos que o Espírito Santo faça morada em nós, é isso que foi a resposta de Jesus. Nós podemos ser usados por Deus. Que você seja usado por Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que a sua vida seja um canal de bênção para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Amém? Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos bendizer o Senhor e daqui a pouco nós estaremos orando e fazendo aqui a pergunta de hoje, tá ok? Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade meu ser. Não dá
que tenho de chorar, quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me exasio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar, quando meu coração arde com sua presença. Quando entro na casa do Pai, me exasio de tudo, tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Glória a Deus, que bênção. Obrigado, Rebeca. Obrigado. Olha, muito bom ter a presença de vocês aqui conosco, no nosso culto no lar, todos os dias, né? E se tem sido bênção, se você tem sido edificado, deixa um comentário aí, né? Para que a gente possa saber se isso tem sido bênção, se tem de alguma forma proporcionado edificação para a sua vida, tá? Nosso desejo é esse, é que nesse tempo de isolamento social, a gente possa ter a capacidade de viver a solitude. Existe uma diferença de solidão para solitude. Solitude é quando a solidão é quando você se afasta, você pode estar cercado de muita gente ou tem ninguém, você está naquela solidão profunda, né? E a solidão, ela não te propõe reflexão, pensamento, crescimento, não. Solitude é o momento que você se afasta para que você possa refletir sobre a sua vida, para que você possa ser edificado por Deus ou para que você possa rever áreas da sua vida. E o nosso desejo é esse, a partir do testemunho desses homens e mulheres, a gente possa compartilhar mensagens que possam nos fazer refletir sobre a nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos falar com o Senhor, apresentar todas as nossas famílias, né? Os nossos parentes, amigos, para que eles possam ser abençoados por Deus. Amém? Ó Deus, nós queremos colocar aqui dezenas de famílias, Pai, milhares de famílias em nossa cidade, em nosso país. Ó Deus, pessoas que estão vivendo o drama, Senhor, dessa pandemia. Ó Deus, mas aqui nós queremos trazer esperança aos corações, aos lares. E hoje, Senhor, nós queremos aplicar, ó Deus, aquilo que aprendemos sobre Judas, somente a partir de uma pergunta que Judas fez ao Senhor Jesus. Nós queremos ser edificados pelo Senhor. Ó Deus, que a gente aprenda, Senhor, que o Senhor não desistiu de nós, que o Senhor, ó Deus, deseja manifestar primeiro a nós. Nós somos a Bíblia para que esse mundo possa ler. O nosso testemunho, a nossa vida
precisa ser uma Bíblia para que as pessoas possam ler em nós e ver em nós a vida de Cristo e exalar, ó Deus, através do nosso testemunho, o bom perfume de Cristo. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão assistindo, ó Deus, e que a Tua palavra possa produzir efeitos nos corações de quem recebe. Muito obrigado, nós queremos Te agradecer, nós oramos e Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amanhã eu vou falar sobre Judas Iscariotes. Então tem muitas curiosidades sobre Judas Iscariotes. E eu quero convidar você para compartilhar, para lembrar alguém, nós vamos responder algumas perguntas, algumas curiosidades sobre Judas Iscariotes. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? Nós falamos hoje sobre Judas Tadeu e amanhã falaremos sobre Judas Iscariotes. A pergunta de hoje é: quantos Judas aparece no Novo Testamento? Quantos Judas e em que circunstâncias esses Judas aparecem? Tá joia? Quantos Judas aparecem no Novo Testamento e em que circunstâncias esses Judas aparecem? Tá ok? Aquele que enviar a resposta pelo meu WhatsApp 032 98892 8731 vai ganhar um DVD, tá bom? Nós vamos sortear um DVD. Valdir, Deus abençoe sua vida. Eliane está aí conosco. O Raniel, rapaz, o Raniel lá de Timóteo. A Bruna, Deus te abençoe, Bruna. Mas quem aqui, ó? A Poliana, Verônica está conosco. Ana Paulo, Anderson, Luiz. Pensa no pedreiro bom esse Luiz, hein? Gente boa, hein? Deus abençoe vocês. Amanhã, então, meio-dia, nós estamos conectados aqui, tá ok? Tenham um excelente dia na presença do nosso Deus. Fiquem com Deus. Amém.